Liturgia do dia 6 de agosto de 2025. Primeira leitura, DN 7, 9, 10, 13, 14. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados os tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Em seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Pedro 1,16, 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim, por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz, nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Evangelho, Lucas 9,28b, 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o, todos vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo do dia. Festa da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. Esta festa é posterior à da exaltação da cruz, 14 de setembro, da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto, 40 dias antes da exaltação da cruz. A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III, em 1457, em uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos, ocorrida no ano anterior, que ameaçavam seriamente o Ocidente. Festa no Oriente. A Transfiguração do Senhor está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental, vem precedida com a oração das vésperas solene, seguido da grande vigília de oração. É evidente que, para os nossos irmãos orientais, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem. Sagrada Escritura. O episódio da Transfiguração chegou até nós por meio dos relatos dos Evangelhos sinóticos, TMT 17,19, MAC 9,2, 10, LC 9,28, 36, mas também por meio de uma alusão, contida na segunda carta de São Pedro Apóstolo, 1.16 a 18, proposta pela forma litúrgica como uma leitura do livro do profeta Daniel, 7, 9, 10.13, 14, se a festa for celebrada na semana. Neste evento prodigioso, Moisés e Elias, da lei e os profetas, apareceram conversando com Jesus. Diante de tudo isso,
Pedro se voltou para Jesus para expressar a sua admiração e seu temor pelo que ele e os outros 2 discípulos tinham visto e em que eles estavam participando, e Rabino, que quer dizer, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Uma nuvem chegou, símbolo da presença divina como a que acompanha os judeus, confronte com Êxodo 16, que os envolveu com sua sombra, da qual veio uma voz, este é o meu filho amado, escutai-o, repetindo que Deus, o Pai, já havia revelado por ocasião do batismo de Jesus no Jordão, a primeira teofania da Trindade. Filho amado é um dos mais importantes títulos cristológicos, inspirados por Isaías 42:1, onde o termo amor significa o servo de Javé, enquanto o convite, o ouvir, lembra, Deuteronômio 18:25, onde Moisés anuncia a vinda do profeta do fim dos tempos ao qual o povo deve ouvir. Essa voz e a sombra da nuvem lançaram os discípulos em grande medo, de modo a prostrá-los ao chão. Mas quando os discípulos olharam em volta, não viram senão só Jesus. Esta presença é o único essencial, é a coisa mais importante a ser encontrada no final de uma grande experiência. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém sobre a experiência teofânica vivida, exceto depois que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos, o que eles não compreenderam. Teofania. A transfiguração é, portanto, uma teofania, uma manifestação tanto da vida divina de Cristo como da Trindade. Nesse sentido, o episódio da vida de Jesus é considerado como o batismo de Jesus no Jordão. A voz do Pai declara Jesus como seu Filho amado, o Filho está brilhando de luz, símbolo de sua descida divina, o Espírito envolve os discípulos à sombra da nuvem, tornando-se o portador da voz que testemunha a identidade de Jesus. Jesus foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos, e até mesmo os olhos dos discípulos foram transfigurados, no sentido de uma transformação de sua capacidade de ver, contemplar, para ser capaz de encontrar em Cristo a glória de Deus através do Espírito Santo. A minha oração. Jesus, amigo de todos, assim como manifestastes a tua glória aos discípulos, te pedimos que se manifeste a nós, para que te conheçamos melhor e te amemos acima de tudo, acima de todos. Que o encontro contigo deixe marcas profundas em nossa história. Amém.